gentileza, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Agradecemos a cada irmão, cada irmã que nos visita. Hoje faltou bastante gente, hein? Sentindo falta de um monte de pessoas que estão acompanhando a série de mensagens que a gente começou a gravar. Amém? Sentindo falta de um monte de pessoas. E a gente aprendeu na Bíblia da honra a quem tem honra. Amém? E a gente também aprendeu a honrar. Então temos que honrar a doutora Cláudia, que está aí hoje. Amém? Deus abençoe. É uma visita ilustre. Ela disse para mim que está cansada. Eu também cheguei de Belo Horizonte, estou cansado pra caramba. Eu e o evangelista André estamos ministrando desde sexta-feira, todos os dias. Amém? E na viagem ele ainda teve a capacidade de dormir. E o garoto cochila, hein? Amém? Cochila bem. Mas a gente pegou um final de semana bem difícil, igrejas difíceis de se ministrar, aonde a gente precisou da atuação do Espírito. Então, fico muito feliz de Deus estar trabalhando. Eu fiquei pensando na tarde deste dia, uma palavra que eu tenho vivido constantemente. Uma palavra em que o próprio Deus, eu ministrei na semana retrasada, que Deus nos coloca à prova e coloca mesmo. Nada acontece por acaso. Nós não vivemos de acaso, nós não temos um Deus que trabalha com acaso. Deus, quando ele trabalha com um alvo. E talvez eu seja o alvo, talvez você seja o alvo, e ninguém vai ficar fora do alvo de Deus. Quer seja o branco, quer seja o negro, quer seja o americano, qualquer cidadão. Eu não estou falando a nível religioso. Estou falando que todos nós na face da terra, querendo ou não, você tendo um credo religioso ou não, você acreditando ou não, Deus tem um alvo com cada um de nós. Deus não jogou a gente na terra e disse, vira aí, sozinho. Não, todos nós temos um alvo. Ninguém vai passar por essa terra sem pelo menos escrever uma história. Ninguém. A história pode ser pequena, a história pode ser grande, a história pode ser de expressão ou não, mas todos nós vamos passar por essa terra marcando a vida de outras pessoas. E eu fui viajar esse final de semana e quando eu voltei, hoje eu fiquei o dia inteiro para ministrar no meu coração essa palavra. É uma palavra difícil de se ministrar, é uma palavra nova. É uma palavra que eu vou ministrando conforme os acontecimentos. Eu já expliquei aqui na igreja que a gente tem que viver o dia. Se o Senhor me deu esse dia para viver, eu não quero resolver o problema de sábado, eu quero resolver o problema de hoje. Eu não quero resolver o problema do mês que vem, eu quero resolver o problema de hoje, porque eu não estou certo que eu vou viver amanhã. Então a Bíblia me dá respaldo de viver o hoje. Eu posso sonhar e eu posso planejar amanhã. E a gente aprendeu aqui que planejar é um exercício de esperança. Somente, mais nada. Então queria deixar bem claro que a mensagem que eu vou ministrar hoje, ela tem por tema, o que fazer quando eu não tenho mais saída? Há momentos que eu me encontro num beco sem saída, eu estou dizendo de mim. Há momentos que eu não vejo porta, há momentos que eu vou nas pessoas que eu estou acostumado a ir, que quando eu tenho problemas eu bato nelas, eu vou nelas, eu converso, eu analiso, a gente analisa a vida junto, eu não vou em qualquer pessoa. Eu vou em pessoas que têm pelo menos alguma coisa para me oferecer, senão eu vou perder meu tempo e você também perde o seu. É por isso que os gabinetes que a gente faz, a gente tenta mostrar para a pessoa aquilo que ela não está conseguindo enxergar. Para isso que serve o gabinete. E eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, por que tem certas situações que eu me pergunto, por que eu estou nesse beco sem saída? Por que eu não consigo resolver situações que parece que foge do meu controle e a impressão que eu tenho é que nada vai acontecer se o Senhor não intervir na minha situação. E às vezes a gente se encontra assim. Se encontra assim num casamento, se encontra assim nas finanças, se encontra na área da saúde. Às vezes você olha para dentro de si e você se pergunta, eu estou desperdiçando vida. E não é tempo de desperdiçar vida. Eu não gosto de desperdiçar vida. A minha esposa sabe disso. Eu odeio desperdiçar vida. E eu tenho aprendido ao longo do meu ministério, e os irmãos sabem que eu estudei muito para chegar até aqui, não foi de qualquer maneira. Eu tenho descoberto que dentro desses 10 anos de vida, eu estava desperdiçando tempo com coisas que não estavam me edificando. Você pode conversar? Pode. Você pode
passar um momento de entretenimento? Pode. Você pode ir a uma festa? Pode. Mas há momento na minha vida que eu tenho que repensar. Aonde eu quero chegar, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Eu não estou dizendo a nível de sacrifício que você trabalha, perde saúde e depois você vai ter que gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Não é isso que Gandhi disse, não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou tentando explicar na noite de hoje que existem pessoas aqui dentro hoje que vai analisar um texto, e nós vamos ficar pelo menos uns 2 meses dentro desse texto, eu vou pregar uns 2 meses dentro desse único texto, e você vai ver que nós estamos vivendo como o povo de Israel, como o povo do Antigo Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, e nós vamos trabalhar somente nesse capítulo de número 14 de Êxodo. Gênesis é a origem, onde tudo começou. Gênesis é onde você consegue compreender a criação, é onde você começa a compreender como foi a genealogia dos patriarcas, e Êxodo é o capítulo que vai falar sobre a saída do povo do Egito. Como é que eles saíram? Por que eles eram escravos? Por que eles ficaram aproximadamente 400 anos e Deus disse, 400 é pouco, vai ficar 430 na escravidão? Por que Deus falou isso? Isso me intrigou muito, eu queria tratar desse assunto na noite de hoje. O tema da minha mensagem, você vai repetir após mim. Repita após mim, por gentileza. Senhor, o que fazer quando eu não tenho mais saída? Se você está passando um momento como esse, com filhos, vou repetir, saúde, esposo, esposa, trabalho, em todas as áreas, a gente vai tratar disso hoje. Esse texto ele vai falar que o povo precisa atravessar o Mar Vermelho porque atrás vem Faraó e na frente tem o mar. Então como sair de uma situação como essa? Faraó era um homem inteligentíssimo de sua época. Então a gente vai tratar desse assunto. Nós vamos analisar a situação do povo de Israel no deserto. Deserto você já sabe, deserto é lugar ermo. Deserto é um lugar sem habitação. Deserto é um lugar de passagem. Deserto não é morada de ninguém. Deserto na Bíblia é endereço da morte. Deserto na Bíblia é lugar de tentação. Deserto na Bíblia é lugar de fama. Que isso? Jesus foi levado ao deserto. E quando o adversário encontrou ele, levou ele num lugar bem alto e disse assim, eu vou te colocar nas alturas, tá vendo? Eu vou te dar fama, vou te dar poder, vou te dar dinheiro. Deserto é lugar de tentação para fama. Não se venda. Amém? Então eu tenho certeza que a situação desse povo, ela se parece muito com a situação de cada um de nós. E quando vai chegando no versículo 14, no versículo 2, no versículo 3, o próprio Deus fala com Moisés. Deus fala audível como eu estou conversando contigo. Pastor, mas Deus fala hoje como? Deus fala hoje através da voz silenciosa do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala como, pastor? Que eu não consigo ouvi-lo. Eu não consigo entender, eu até oro, eu até jejuo, eu até vou nas sessões de sai de transe, eu até vou no monte, desço o monte, eu jejuo e Deus não consigo ouvir a voz de Deus. Talvez você não conseguiu compreender que o Espírito Santo também fala através da voz silenciosa da nossa consciência. Amém? Então isso é muito importante. Então quando chega no versículo 2, ele vai dizer desta forma, vou ler numa tradução atualizada e você vai acompanhar. Quando chega no versículo 2, diz assim, Deus acaba de falar com Moisés, e Moisés vai começar a transmitir para o povo. Presta atenção que Deus dá para uma pessoa, e essa pessoa transmite. Amém? Então Deus, quando dá uma visão, a doutora Cláudia está aí até hoje, quando Deus deu uma visão para ela, que ela vai estabelecer uma rota na nossa cidade, aonde uma área é bem precária, Deus falou com ela e ela vai transmitir essa visão para a população. É assim que funciona. Deus não fala para todo mundo. Deus dá uma visão para uma pessoa e essa pessoa distribui a visão que ela recebeu para quem a rodeia. Amém? Deus fala com todo mundo, pastor, de uma forma? Fala, mas ele fala especificamente o que ele quer com você ou através de você. Então é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Diga aos israelitas, ou diga ao povo de Israel, que voltem e se acampem em frente a um monte chamado Pi-Hairot, em Migdol, e o Mar Vermelho. Entre esses montes
e está o mar vermelho. De um lado montanha, do outro montanha, na frente o mar, não tem como o povo sair para lugar nenhum. Olha para onde Deus está levando esse povo. Perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que vocês estão completamente sem rumo, vocês estão completamente perdidos no deserto. Olha a estratégia de Deus. Leva eles para frente do mar, leva eles para um beco sem saída, não há saída nenhuma, e diz para eles assim: fiquem aí, até que eu mostre um resultado para vocês. O versículo 3, ele está dizendo que o lugar era deserto. Então eles estão completamente embaraçados e eles estão completamente no deserto. A primeira coisa que eu quero aprender nesse texto, isso aqui vai ficar muito marcante para cada um de nós. A primeira coisa que eu aprendo aqui, repitam após mim. Primeiro, o povo de Israel está no deserto. Um lugar dificílimos. Amém? Então é um lugar dificílimo, não é a casa deles. Eles não têm completamente a visão do que eles vão pegar depois do mar. E aqui eu aprendo também uma coisa interessante. Talvez você esteja num lugar que não é seu. Talvez você esteja morando numa casa que não é sua. Talvez você esteja morando numa cidade que você não queria nem estar. Talvez você está num ambiente que não é seu e você nem queria estar no ambiente. Olha onde eles estão. Estão no deserto. Não é a casa deles, não é a moradia deles, estão completamente desprovidos. E aqui eu começo a aprender uma coisa. Deserto não é lugar de ninguém morar. Amém? Deserto não é lugar de ninguém morar. Então o lugar não é deles, mas vai passar por esse lugar. E quando chega no versículo 6, eu só estou lendo uma versão atualizada, que eu já vou começar a ministrar. Então o faraó mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Olha o que o inimigo está fazendo. Eu vou preparar o meu carro, eu vou preparar o meu exército, eu vou preparar o que eu tenho de melhor e vou atrás deles. Quando o inimigo nos ataca, ele nos ataca com o que ele tem de melhor. Ele é covarde. Ele só bate no ponto fraco. Não brinca com o adversário. Quando ele for contra alguém, ou quando você sentir que é a atuação do maligno, ele não vem com o pior. Olha lá. Está se armando com o melhor que ele tem e está reunindo o melhor do exército dele. E ele ainda vai continuar dizendo, presta atenção, hein? Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores soldados que eram comandados pelos seus oficiais. Presta atenção que Faraó sai com um exército poderoso. E ainda dá o número de pessoas que ele está saindo. Olha lá. Quantas pessoas? 600 pessoas preparadas para a guerra. São peritos em guerra. Ali não está dizendo que eles vão a passeio, ali não está dizendo que eles vão simplesmente olhar o bom andamento da guerra, não, eles vão para guerrear e vão para vencer. O que eu aprendo aqui? O inimigo não desperdiça munição. Amém? Por isso que eu vejo um monte de crente. Você vê eu falando língua estranha na igreja toda hora? Eu não fico falando língua estranha toda hora, isso é munição. Porque quando eu precisar da língua, eu sei que é uma munição poderosa. E se eu ficar falando toda hora, perde a graça. Para mim, perde a graça como ser humano. Não era para perder, mas perde. Eu falo língua a hora que eu quiser. Eu falo toda hora. Eu falo todo culto. Daqui a pouco perde a graça. Porque quando você precisa usar. Porque a Bíblia diz assim: os dons, eles seguirão aos que creem. Então, se é um dom, e eu quero crer que esse dom é um dom poderoso, eu não posso ficar usando ele de qualquer maneira. Porque se as pessoas veem usando ele toda hora, quando eu precisar usar ele, ele não impacta ninguém. Isso aí eu já conheço. Eu só falo essa língua. O inimigo não desperdiça munição à toa. Então saiba de uma coisa: o dom que Deus te deu, saiba valorizá-lo. Se é de louvar, louve. Se é de pregar, pregue. Se é de servir, sirva. Se é para fazer uma boa ação, faça. Mas faça na hora certa, para que todo mundo possa olhar que você não desperdiça munição de qualquer maneira. Amém? Levante sua mão direita, eu quero profetizar. Repita após mim: o Senhor não permite que eu desperdice munição toda hora. Amém? Então quando chega no versículo 10, já vou ministrar, hein? Só estou pausadamente para você entender. Quando chega no versículo 10, prestai atenção. Quando chega no versículo 10, quando os israelitas
viram o rei, ou seja, Faraó, e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados. Eles ficaram completamente apavorados e gritaram: Senhor, nos ajude! Socorre-nos! Na frente o mar, eles olham para trás, vem o exército inimigo. Eles ficaram com medo. Mesmo sabendo que tem um Deus poderoso, mesmo sabendo que tem um Deus que proveu tudo para eles, eles estão com medo. Mesmo experimentando uma liberdade, eles ficaram com medo. Prestai atenção, que isso aqui é muito interessante. Olha como é que ficou o psicológico desse povo, gente. Quando eles viram o exército se aproximando, eles ficaram apavorados. Eles ficaram tão apavorados, mas tão apavorados, que o medo, uma certa dosagem de medo, eu acho até normal. Segundo a psicologia, é até normal. Agora, medo excessivo é transformado em pavor. Pavor. Se você se apavora, paralisa os seus saberes. Se você se apavora, paralisa o seu conhecimento. Tudo por causa do pavor. Olha o que eles fizeram. Ficaram apavorados de forma que paralisou tudo. Agora, por que eles gritaram? Por que eles pediram: Senhor, nos dá o escape, socorro, estamos num beco sem saída? Aqui a gente vai analisar um ponto muito interessante. Eles gritaram porque eles conheciam o inimigo. Eles gritaram porque eles sabiam a força do exército inimigo. Mas como, pastor, eles conhecem a força do inimigo? Eles trabalhavam para o inimigo. Eles amassavam barro para o inimigo. Eles eram escravos desses inimigos. Agora estão experimentando uma liberdade. E eles conhecem a força do inimigo. Ou seja, nós saímos lá do Egito, lá do mundão. Nós sabemos a força que tem o mundo. Vou abrir só um parênteses. Só vou refrescar a memória de alguns aqui. Eu fazendo um tratamento de dente ano passado. E dor de dente o dente só resolve doer de madrugada, já viu? Não sei pra vocês, mas pra mim é só o sangue de Jesus. Eu não tinha nada, dente tudo bom, quando enchia o Fábio, que tu, meu pai, que é isso? Aquilo me irritando de madrugada. Não tem Obama, não tem doutora Cláudia, se o dente resolver doer de madrugada, não tem grande, não tem pequeno, doeu, já era. Eu fui no consultório no dia seguinte, Zé. E aí o que aconteceu? Eu tô lá, entrei, liguei pra pessoa, a pessoa me atendeu. Ah, pode aguardar. Aí estava cantando uma música. Mas eu sou espiritual e você também. Mas o mundo, se a gente não vigiar, porque nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Não tem como correr. Posso subir no monte, descer o monte, posso morar no monte, posso fazer o que quiser, mas dentro de você tem a natureza carnal. E eu tô lá com a minha natureza carnal, olhando a revista Caras. Só coisa bonita, diga-se de passagem. Mas no fundo a música, aquilo entrou, gente, era da minha época. Aquilo entrou e eu comecei com o pé. Quando eu dei por mim, eu falei: sangue de Jesus tem poder, não é possível, Senhor. A música entra. Eu conhecia lá fora. E se bobear, o corpo vai, ó. A natureza carnal e vai entrando. Aí eu tenho que substituir o altar na hora. Mas Jesus, me perdoa, você não tem que estar aqui dentro. Eu sou espiritual, pai. Eu sei que eu sou humano, mas me desculpa. Porque se entrar, já era. Se você alimentar a carne, já era para o espírito. Não consegue mais alimentar o espírito. Não consegue. Porque há um embate, há uma briga muito grande entre espírito e carne. E quem você alimentar mais é que vai vencer. E quando eu estava lá, eu lembrei do mundão. Claro que eu lembrei. Eu falei: volto para lá não, Jesus. O já me libertou. Não preciso estar mais lá. Você também é assim. Se você gostava de MPB na sua época e você hoje é um cristão, está buscando um nível, um caminho de santidade, e Deus vem te lapidando, vem te moldando, se você escutar a música, aquilo entra. Se você é da época do flashback, não tem jeito. Entrou, já era. E você tem que cortar rápido. Se você não cortar, contamina. São portas de contaminação. E esse povo aqui conhece o mundão. Eles saíram lá do Egito. Eles conhecem o adversário. Eles sabem as armas que eles podem usar.
E essas armas são tão poderosas que eu comecei a perceber uma coisa. Eles conheciam o inimigo, eles eram escravos daquele inimigo, quando eram no Egito. Eles acreditavam que aquele inimigo era forte. E um detalhe, eles não acreditavam neles mesmos. Eles não perceberam que eles estavam livres. Repitam após mim: Senhor, eu estou livre. Eram livres, estavam com medo, conheciam o inimigo, trabalhavam para o inimigo e agora estão experimentando uma liberdade. E a liberdade tem um preço. Repita após mim: a liberdade tem um preço. Pastor, qual é o preço da liberdade? Você decide ser escravo ou ser liberto. Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo vai ensinar uma igreja. Não é os crentes na Galácia. Ele vai ensinar a igreja. Quando fala Paulo que está escrevendo aos Gálatas, ele está pegando uma epístola, uma carta, e ele vai ensinar os crentes dizendo: olha, vocês são livres. A liberdade tem um preço. Vamos ver qual é? A gente decide. Então aqui vai dizer que... ali vai dizer desta forma: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuemos firmes como pessoas livres e não se tornemos escravos novamente. Amém? Olha como o texto é interessante. Olha como o texto ele é um texto explicativo. Eles eram escravos e agora estão experimentando uma liberdade. A liberdade tem um preço. Vamos repetir: a liberdade tem um preço. Eu decido. Se você quiser a liberdade de não ser escravos em certas áreas, porque nós somos escravizados. Vou abrir só um parênteses para você entender aonde eu quero chegar. Na semana passada, eu chamei um jovem lá da igreja, ele é muito influente, ele influencia muitos jovens. E eu estou vendo ele debandar para um lado que aquilo não estava me agradando. Eu chamei, me antecipei, chamei ele e falei: filho, eu estou vendo isso, isso e isso. O que está acontecendo?